Da reação do governo e do STF em relação às declarações do Zuckerberg sobre o fim da parceria da plataforma com a agência de checagem. Você acredita que elas foram despropositadas? As mudanças, as alterações do Zuckerberg. Não, na verdade a Ou a reação. reação dos ministros Sim. em relação ao que o Zuckerberg... Sim, não, houve uma histeria coletiva total do país, né? Como se o Zuckerberg tivesse anunciado que ele iria abrir um site de terrorismo, sei lá, mutilação de pessoas. É uma tolice. As pessoas dizendo que, enfim, seria possível chamar trans de doente mental. Essas coisas, eu não sei de onde as pessoas tiraram isso, mas são factoides que vão criando um terror a única coisa que muito provavelmente, essa checagem de imagens, essa checagem óbvia, né, de ilícitos óbvios, pornografia e essa coisa toda, isso vai se manter. Não tem como ir para a nota da comunidade. A pessoa Uhum. aparecer lá sem cabeça e falar assim, não, peraí, isso não tem discussão. São coisas óbvias, embora às vezes haja alguns erros, né? Já vi, por exemplo, campanha de prevenção a câncer de mama ter imagem retirada confundida com pornografia, porque tinha o seio à mostra. Mas isso provavelmente vai se manter, não tem por que não se manter. O que muda é conteúdo informativo e opinativo. E o conteúdo informativo e opinativo precisa mesmo sair da checagem e ir para notas da comunidade. E por uma razão muito simples, a checagem é uma moderação de bastidor. As notas da comunidade são feitas à luz. Pô, por que você prefere que isso seja feito nos bastidores, a menos que você seja um imbecil? Não sei, consigo entender. Por que você prefere que as coisas aconteçam fora da sua vista ou na vista de todos? A menos que eu esteja vendo o que está acontecendo no escuro, aquilo eu vou escolher que seja feito à vista de todos. Então, qual é o grande problema aqui? E volta àquele que a gente mencionou antes. O problema é que a checagem, ela busca evitar o dano. Ela não busca resolver o dano. As notas da comunidade são isso. Você publicou sei lá, um conteúdo dizendo eu acho que você é um imbecil. Vamos lá. Né? Então, acho que o fulano de tal é um idiota. Aí alguém vai lá e fala, não, na verdade, o fulano de tal não é um idiota. Tem gente que pensa que ele é um gênio. E assim por diante ficam as duas versões. A checagem vai pegar aquilo e falar assim, ninguém pode chamar o outro de idiota, então vamos arrancar esse conteúdo e jogar fora. Ou seja, censura. Né? Porque é conteúdo informativo e opinativo. Conteúdo informativo e opinativo não tem certo e não tem errado, porque depende do momento. Quantas coisas nós já acreditamos ser verdade e com o tempo fomos descobrir que era mentira, e vice-versa. Eu dou um exemplo sempre que me pega sobre isso. Como eu me formei em letras, eu estudei filosofia, estudei no direito, ninguém estuda nada disso. Mas na letra a gente, nem todos também, mas a gente se enfiava nisso. Eu gostava muito de Aristóteles, e Aristóteles tratava muito sobre mentira, verdade e tal. E eu nunca consegui perceber que ele chegou a uma conclusão. Não, concluir. Verdade é isso, mentira é aquilo. Pô, se Aristóteles não conseguiu concluir o que é verdade e o que é mentira, por que eu devo acreditar que o checador da Meta conhece o que é verdade e o que é mentira? Que o ministro da nossa Suprema Corte, Aristóteles não, mas nosso ministro, por quê? Né? Ou que as agências de checagem sabem mais que Aristóteles, é isso que a gente quer concluir? Pô, é óbvio que que mentira e verdade são conteúdos passíveis de alteração, de alteração. Quem não se lembra da escola base, lembra desse caso da escola base que foi enigmático no jornalismo? Houve uma denúncia, acharam que as pessoas ali eram criminosas, depois elas não eram, investigou-se melhor e descobriram que não eram.
O jornalismo vive disso, de pegar aquilo que é supostamente uma verdade e descobrir que é mentira, ou que aquilo é uma mentira e descobrir que é verdade. O trabalho do jornalista é esse. Senão, não precisava de jornalismo, precisava só de porta-voz. As pessoas fazem isso muito hoje o governo já esclareceu. O governo não esclareceu bulhufas. Porra, como é que o governo esclareceu? Você que é um jornalista tem que pegar a versão do governo e a partir dali começar o seu trabalho, meu querido. Larga de ser preguiçoso. O jornalista hoje tem uma visão ou burra ou preguiçosa. Não, o governo já disse que não é isso. Porra, então você tem que pegar aquilo que o governo te disse e ir atrás. Então, o checador, ele faz tudo isso que eu estou criticando aqui sem ninguém ver. Por que isso é melhor? Para quem que isso é melhor? Bom, isso é melhor para quem sim vale da censura, para quem lucra com a censura, ou para quem tem uma visão tacanha de acreditar que é melhor eliminar certos discursos e viver só com uma versão determinada. Claro, essa versão determinada provavelmente é a versão da própria pessoa, da versão que ela possui de mundo. E essas coisas todas são feitas com conceitos jurídicos, entre aspas, que são muito frágeis, que não existem. Pô, fake news, em que legislação isso está? Não está em nenhuma. Discurso de ódio, onde que está na nossa legislação? Não está em nenhuma. Negacionismo, onde que está? Não está em nenhuma. Desinformação, em qual legislação isso está? Nenhuma. A checagem basicamente se dedica a isso. Ou seja, a conceitos que saem da subjetividade da cabeça do checador. Pensa, por exemplo, em discurso de ódio. Dá para você pegar um discurso de ódio e falar assim, ó, vamos colocar aqui na lousa. A gente pega uma lousa e fala, isso aqui é discurso de ódio, isso aqui não é. Isso aqui é discurso de... Dá para fazer isso? Não dá. Por quê? Porque depende do fulano que vai se sentir ofendido com aquele discurso. Tem discurso que eu faço, por exemplo, para o João, e o João não vai se sentir ofendido, aí não é de ódio. Mas para o Pedro, ele se sentiu ofendido, então é de ódio. Pô, se eu não consigo colocar na lousa, por que eu vou entregar isso na mão de um checador? Você percebe o que a gente está fazendo com as checagens de conteúdo das plataformas? A gente está entregando para elas a possibilidade de dizer o que a gente pode ou não ouvir, o que a gente pode ou não escrever. E as pessoas sequer querem que a gente saiba que isso é feito. Querem banir antes da gente saber. E dizer para nós que isso salva a democracia. Porra, eu não sei. Cara, é muito burro. Hoje está aqui com um problema sério, né, do que é uma democracia. André, para quem está acostumado a escutar aqui o Market Makers e ouvir a gente falar de mercado, de economia, você comentou um pouco aqui antes da gente começar a gravar dos impactos daquela decisão sobre o X, né, que aconteceu aqui no Brasil. Todo mundo acompanhou o que aconteceu. Inclusive, X, o famoso Twitter, né? Para quem não mudou o nome ainda, né? Inclusive, você comentou que o Stuberger falou sobre a Meta, né? Ele fez de uma maneira um tanto meio que brincando, né? Não foi uma análise crível daquilo, mas ele falou, bom, se o STF fizer com o X, fizer com a Meta o que fez com o X, o PIB do Brasil deve cair uns 3% só pela produtividade que o WhatsApp... o que seriam das empresas hoje sem o WhatsApp, né? E fora que a popularidade do governo também ia para zero, né? Como que você viu esse caso do X e depois comentando se você enxerga alguma possibilidade de acontecer com o X o que aconteceu com o grupo Meta? E vale dizer que a gente já teve o WhatsApp derrubado aqui no país. Verdade. Por um juiz de primeira instância. Então, é isso, né? Tudo que é errado aqui faz escola. A decisão do X é uma decisão completamente desprovida de técnica, né? Veja, basta a gente pensar o seguinte, o X foi suspenso no país sob o argumento de que ele não tinha aqui um representante, né? E devia multas e etc, etc. Só que eles pegaram a Starlink e falaram assim, existe aqui uma relação do Musk com a Starlink, então a Starlink vai pagar as multas do X. Bom, mas se a Starlink pode pagar as multas do X, então por que o representante da Starlink não pode ser o representante do X? Então se o X saiu do ar porque não tinha um representante, mas a Starlink
pagar as multas dele. Então, o representante, a Starlink não pode emprestar, mas o dinheiro pode. Então, não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. É uma aberração. Já é uma aberração pegar o dinheiro da Starlink. Já é uma aberração você colocar uma burocracia como a existência ou não de um representante como algo mais importante do que a liberdade de expressão de 20 bilhões de pessoas. E não é apenas a liberdade de expressão, mas os negócios que giram a partir da liberdade dentro da plataforma, né? Eu até comentava, a gente comentava antes de começarmos, né, que houve uma audiência pública no Senado aqui no Brasil, quando foi suspenso o X, eles chegaram a estimar que a perda seria de 10 bilhões de reais caso a suspensão durasse um ano. E não é 10 bilhões de reais para o Musk, é 10 bilhões de reais para as pessoas que usam a plataforma. Quer dizer, os negócios que giram na plataforma seriam a perda seria da ordem de 10 bilhões se a suspensão durasse um ano. Se durasse 2, tinha uma coisa assim, chegava a 17 bilhões, sei lá, era uma escala. E quem fez essa conta ainda dizia que estava sendo conservador. Então, não, mas o mais importante é ter um representante. Os brasileiros perderem 10 bilhões de reais, isso não tem relevância. É desproporcional. A censura, se você quiser uma definição boa, uma dica boa para perceber quando uma decisão é ou não censória, é isso. Toda decisão censória é desproporcional, né? A desproporcionalidade é o DNA de toda e qualquer censura. Se eu posso escolher algo menos gravoso, se eu posso escolher uma medida que vai prejudicar menos, eu escolho a que vai prejudicar mais, eu estou sendo censor, né? É basicamente isso. Mas ele teve uma boa intenção. Não importa se a intenção, não estou nem aí. A questão é que a censura, se você tem algumas cartas na mão que pode resolver de um jeito e resolve de outro. Eu me lembro que nessa época, algumas pessoas disseram assim para mim, mas é muito difícil ali, seria muito difícil o STF encontrar uma outra opção. Eu falei, mas é por isso, né? Se fosse fácil, não precisa, né? Se fosse fácil, põe lá qualquer um. É justamente por isso que é difícil ser juiz mesmo. Agora, foi porque quis, né? Eu acho que ninguém sequestrou ninguém e colocou lá. Então, você tem que saber a responsabilidade do seu cargo e escolher a medida que prejudica menos o país. É uma decisão errada que também gera muito prejuízo para os negócios. Um investidor estrangeiro que vê uma empresa como a Starlink, da qual o Musk não era sócio, né? Não havia uma relação direta do Musk com a empresa. Era ali, enfim, indiretamente ele estava relacionado à Starlink, mas é isso, é como se ele fosse um investidor da Starlink. Então, se a Starlink pode ser executada pelas dívidas do X, porque o cara é um investidor da Starlink, então um cara amanhã investe lá fora o dinheiro dele numa empresa brasileira e, segundo essa jurisprudência, a empresa dele lá fora, ou as empresas dele lá fora podem ser executadas também. É o mesmo raciocínio. É uma completa loucura e mostra como a gente não pensa nas consequências. A nossa Suprema Corte não pensa na consequência, inclusive mercadológica, de decisões como essa. Puxando um pouco esse papo aí pro fato de hoje, né, desse dia que a gente grava, o Trump tá sendo empossado lá nos Estados Unidos, né, e muito dessas coisas de fake news, desordem informacional, a gente viu nascer isso lá no... Desordem informacional é outra que o pessoal adora. Não existe desordem informacional. Mas fala. A gente viu isso nascendo lá nos Estados Unidos antes de chegar aqui no Brasil, né? O pessoal costuma falar que se você quer ver o que vai acontecer no Brasil agora, você olha 10 anos atrás lá nos Estados Unidos, é o que chega aqui, né? Tem muito investidor que costuma falar isso para negócios e serve também nesse sentido. Com a chegada do Trump lá e as propostas que ele tem levado, você acredita quais serão os impactos disso aqui no Brasil? Você acredita que teremos impactos aqui tanto no âmbito do governo quanto nesse âmbito de uma certa perseguição que estava acontecendo ali dentro da Suprema Corte em relação ao Musk? Vai ter um impacto com certeza. E um impacto, inclusive, econômico. Por quê? Porque é isso. Hoje, a gente estava falando
dos estados absolutistas e quando a liberdade de expressão nasce como um direito da burguesia de se sentir livre e fazer os seus negócios e tal. A gente está num momento muito parecido, no sentido de que hoje a liberdade de expressão dentro das plataformas é um mote para negócios. A gente acabou de falar, 10 bilhões de reais de negócios de terceiros girando dentro da plataforma do Musk. Isso não é pouco, pelo amor de Deus. Não é? Então, quando o Trump pressiona o Brasil, e vai pressionar, por conta da questão da liberdade de expressão aqui ser muito restritiva, ele não está pressionando simplesmente porque ele quer o nosso melhor. Você pode até acreditar nisso. Mas ele está pensando o seguinte, pô, se esses caras continuarem agindo assim, as plataformas, as redes sociais, que são empresas norte-americanas, vão sofrer um impacto econômico. Vão ter a sua economia reduzida. Nós vamos ter um problema de fazer girar negócios dentro desses países. Então é uma questão econômica. É uma questão econômica. A pressão que vai haver aqui no Brasil é sobre liberdade de expressão, mas por conta do fato de que a liberdade de expressão dentro das redes sociais hoje é um mote de desenvolvimento econômico nos países onde essas plataformas estão. E desenvolvimento econômico dos países, mas claro, dos Estados Unidos também, de onde vêm essas plataformas. Então, essa não é uma pressão moral, nós queremos que vocês tenham democracia, tudo bem, eu acho que isso é importante, mas por que os Estados Unidos brigam tanto com nações que não são democráticas? Porque não dá para fazer negócio lá. Como é que você vai fazer negócio na Coreia do Norte? Como é que os Estados Unidos fazem negócio na Coreia? Não dá para fazer. Então, a briga pela democracia, a briga pela liberdade de expressão é por uma questão de desenvolvimento econômico que impacta os Estados Unidos. Vai haver pressão aqui. E eu acho que o Brasil vai ter que fazer uma escolha. Qual é a escolha? E vai ser muito interessante ver como o Brasil vai fazer essa escolha. Porque o Brasil pode olhar para essa pressão que vai acontecer dos Estados Unidos e falar assim, não venham atacar a nossa soberania, como fizeram no caso do X, suspenderam o X. Se fizerem isso, nós vamos estar isolados econômica e politicamente dos Estados Unidos e sabe-se lá mais de quantos outros países. Se nós entendemos e não formos muito burros, nós governo, né, e consórcio estatal, se nós entendemos que a coisa é um pouco mais embaixo, resolvemos flexibilizar a liberdade de expressão nas redes sociais, isso pode ser muito, muito bom para todo mundo. Então, vai depender, acho, da percepção do Estado, de entender onde que nós estamos pisando se nós seguimos acreditando que os Estados Unidos são inimigos, xingando o Musk, né, como já aconteceu, colocando o dedo em riste, falando, não tem problema, se nós também podemos fazer foguetes, vamos criar uma plataforma nossa, aquele papo que é uma coisa sempre bizarra, como que a gente já vê na Coreia do Norte, esses caras. Não, a gente tem aqui o nosso WhatsApp, a gente tem aqui... Então, se a gente entrar por aí, vai ser terrível. Se a gente for um pouco esperto, a gente governo, talvez a gente consiga fazer dessa pressão uma melhoria interna. Tomara que vá por aí. Agora, uma coisa é importante, censura, a existência da censura, eu digo isso no livro, e sempre em palestras, o pessoal sempre fica muito arrasado nas minhas palestras, e eu falo, para ninguém sair daqui e cortar os pulsos, percebam uma coisa, a censura é o último estágio de um governo autoritário, né? Por quê? Porque a censura ela acontece sempre quando você não sabe mais o que fazer. O desespero leva à censura. O ato de censura é um ato doloroso para todo mundo que está envolvido nisso. E eu creio que o Brasil um pouco está esgotado em relação a isso. A gente percebe, ninguém mais... as pessoas começam a falar até um pouco mais abertamente sobre isso. As pessoas começam a reconhecer até mesmo casos de censura, mesmo às vezes... jornais mais tradicionais começam nos seus editoriais a bater um pouco mais forte e etc. E isso tem a ver
com justamente isso. A censura, ela se esgarça, ela vai chegando num ponto que não dá mais. Então, ela é o último estágio de todo qualquer autoritarismo. Você tocou num ponto que eu queria chegar, André. A gente tem visto com mais frequência editoriais, opiniões, e dentro disso tudo que a gente acabou de falar nos Estados Unidos, há em torno da eleição do Trump e ele assumindo agora a presidência, há em torno dele esses empresários que estão olhando para o próprio negócio. Então, há o interesse no negócio Meta, no negócio X. Falta aqui no Brasil os empresários também olharem para isso? Como é que você vê, se pensando, né, que você já pincelou um pouco antes, né, muitas vezes eles se unem para defender algum direito que vai ajudar o setor dele, o segmento dele. Falta um pouco dessa coletividade que no final vai ser bom pro negócio dele, mas não diretamente ao setor que ele atua. É isso que falta? Porque a gente já está vendo uma mobilização ali em editoriais e tudo mais, mas esse lado empresarial, não sei se ainda se pode amadurecer. Sim, é isso que falta. A gente estava falando, né, que, enfim, existe... Vamos falar aqui, talvez, de uma forma mais clara a respeito de ideologia. Se você pensar, a esquerda, há décadas no país, alimenta um ecossistema que tem a ver com universidades, que tem a ver com ONGs, que tem a ver com financiamento de projetos, que tem a ver com tudo, com campanhas, etc. A direita, mesmo empresários de direita, não fazem isso. Não fazem, né? Ao contrário, eles fogem de fazer isso. Não quero me meter com política. Só que aí quando a tromba chega nele, aí ele se preocupa e o que eu faço agora? Aí acha que resolve mudar só o mandatário, só o presidente. Não é isso. É todo esse ecossistema que é criado aos pouquinhos. É muito difícil você, por exemplo, encontrar... A gente estava falando isso, né, de associações de direita. Eu não estou aqui falando em nome de direita, eu estou dizendo que isso existe na esquerda, então precisa ter na direita, pô. Senão tem um desequilíbrio. E nós temos uma dificuldade de ter associações de direita, de ter projetos de direita, de ter ONGs de direita. E por quê? Porque não tem dinheiro. Porque não tem dinheiro de direita ou de empresários de direita fomentando esse tipo de ecossistema. Não tem universidade de direita, são poucos os veículos de comunicação mais alinhados à direita, né? E isso é que prejudica. Então fica uma visão só da esquerda. A esquerda tem a sua visão ideológica é mais próxima dessa ideia de que o capitalismo é mau e que o Estado maior supre, enfim, o bem-estar social promovido pelo Estado é mais relevante. Tem também uma premissa muito ligada a esse universo woke, que a gente chama, o universo identitário, que tem a ver com... tem grupos, determinados grupos não podem ser ofendidos, e que é uma falácia, é uma mentira, porque eles não há uma defesa da inclusão real nisso. Eu gosto de pensar até... A gente teve algum tempo atrás, gosto de usar esse exemplo, a gente teve um tempo atrás uma decisão do ministro Flávio Dino que mandou caçar, destruir livros que supostamente ofendiam grupos LGBTQIA+, e não sei o quê. E eu até falei assim, experimenta falar de morador de rua, também é um grupo vulnerável. Você acha que o Supremo vai se importar se fizer um livro falando mal de morador de rua? Claro que não, porque não tem a ver com a minoria, ou com um grupo, ou com esse ou aquele, tem a ver com grupos que estão próximos do poder. Esses grupos que estão próximos do poder, eles acabam agindo como o poder, a semelhança do poder. E muitas vezes esses grupos olham para as outras minorias e falam assim, aquela não importa, importo eu. Né? E aí há minorias opressoras do país, a bizarrice total do país é que você tem minorias que oprimem outras, porque essas têm poder e as outras não. Então não tem a ver com incluir, não tem a ver com ser bom, não tem a ver com nada disso, tem a ver com poder. A gente está às voltas com questões relativas a poder. E esse poder é exercido historicamente há dezenas de anos no país
pela esquerda, não apenas no governo, mas pela esquerda nesse ecossistema todo. Artistas e jornalistas na divulgação. Dentro das universidades você tem muitos professores de esquerda. Experimenta ser de direita e dar aula numa universidade federal. Experimenta ser um cineasta e passar num edital. Estava conversando outro dia com cineastas e eles falando como os editais são feitos. Se você não tem lá uma temática afrocentrada, se você não faz o filme, né? Se você não tem uma pauta identitária, você não faz um show num Sesc, você entende? Tudo isso hoje é uma construção que é de muito tempo, não se faz da noite para o dia. A direita não faz isso. Então, há uma disparidade. E o dinheiro de empresários de direita não são... Esse dinheiro não é utilizado para essa construção cultural. No máximo, para tentar eleger determinado político. Ou seja, só se pensa na cabeça, mas não se pensa nessa construção de base de um equilíbrio no país que aí sim possa resultar em um pacto das elites. Você falou da cultura... É um pacto de medo. Você entende? O pacto das elites é um pacto de medo, assim, pô, eu tenho uma espada tão grande quanto a sua, então vamos guardar as espadas? Você percebe? Agora, se um tiver uma espada maior que a do outro e o outro não tiver nada, então aí o medo do outro prevalece. Não tem pacto nenhum a ser feito com medo. Se esse corte foi bom, esse outro corte aqui vai ser melhor ainda. Clica aqui ou então clica nesse vídeo para ver o episódio completo desse corte.